A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo de número 40, que diz: Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Estamos diante de um estudo da palavra, mais um devocional, onde nós vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos falando, de dois lugares, um destino, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, de 71 versículos. Nós estamos hoje falando de Jesus no Getsêmani. Jesus ele deixou na companhia de seus discípulos o cenáculo e foi para o Monte das Oliveiras. Nós vamos ver que o tempo de se entregar para ser crucificado estava chegando, e quando Jesus ele vai para o Monte das Oliveiras, ele leva ali 3 discípulos, que nós vamos ver que ele vai levar ali os 8 discípulos vão ficar, e ele vai levar ali junto com ele Pedro, Tiago e João. E Jesus ali no Getsêmani, ele vai passar um momento de tristeza, angústia, medo e apreensão. Talvez tenha atravessado os seus pensamentos. Quando nós lemos lá em Hebreus, capítulo de número 4, no versículo 15, a palavra nos diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Então ali Jesus ele vai ser tentado, sem momento algum pecar e desistir. Ele sabia que um dos seus o trairia e o outro negaria, e os demais seriam dispersos. Então sabia também que os líderes religiosos o entregariam nas mãos dos romanos, sob os gritos do seu próprio povo para que o crucificasse. Então o lugar para onde se dirigir, ele vai se dirigir com seus discípulos, era um horto que se chamava Getsêmani, lugar onde as olivas são prensadas. Se o primeiro Adão, tentado no Jardim do Éden, ele caiu, o segundo Adão foi tentado no Jardim das Oliveiras e venceu. Dali ele foi para a cruz a fim de salvar os homens, e Jesus ele lutou em oração e venceu a tentação de desistir de ir para a cruz. Vamos ver algumas lições dentro dessa passagem, ao qual nós estamos falando, de Jesus no Getsêmani. E a primeira é que um ensino, orar para não entrar em tentação. Então Lucas ele detalha no versículo 40, a qual é o nosso devocional, que diz: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Então a palavra grega aqui é peirasmos, que significa teste ou tentação. Ele já havia dito que Satanás, o tentador, buscava peneirar a Pedro. Agora sabe que todos eles precisam ficar atentos em oração, a fim de não sucumbirem diante do teste que viria. Então a tentação é uma realidade que faz parte da vida do cristão. Ela vem do diabo e de nossa carne, com o propósito de nos levar a desobedecer a Deus. Tiago, capítulo 1, o versículo de número 13 ao versículo 15, ele vai deixar bem claro e vai nos explicar que o pecado, ele vem da carne, e é uma realidade. Ele vem do diabo, e de nossa carne, com o propósito de nos levar a desobedecer. E Tiago ele vai esclarecer isso dizendo, quando tentado, ninguém deve dizer: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo, o desejo da carne. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Então isso é bem explicado por Tiago. Somente pelo poder da oração
nós vencemos a tentação. As palavras não entreis significam ceder ou cair em tentação. Essa é a principal lição ensinada por Jesus no Getsêmani. Somente por meio da oração podemos vencer a tentação. Então, é o ensino de Jesus, orar para não entrar em tentação. Aqui o segundo ponto é a postura da oração. O relato continua, versículo 41. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Jesus ele deixou 8 dos seus discípulos separados, levando consigo 3 deles, Pedro, Tiago e João. Eles haviam estado com Jesus no Monte da Transfiguração e viram sua glória. Agora veriam sua agonia e seu exemplo de oração. Ali ele se afastou cerca de 100 metros e orou sozinho. Sua postura foi diferente e única. De joelho, orava. Isso reflete sua humildade e o desespero da sua alma. O terceiro ponto é o conteúdo da oração. Sua oração foi específica e clara. Versículo 42 diz, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Observe quando 4 detalhes nessa passagem do versículo 42 que fala. O primeiro é o destino. Pai, ele está orando como ensinou seus discípulos, dirigindo-se a Deus como Pai. É um privilégio podermos chamar Deus de Pai, especialmente nos momentos de sofrimento. Na angústia da vida, temos um Pai que pode nos ajudar. O segundo é a condição, se queres. A palavra grega, bolomai, significa desejo ou querer. Se for a tua vontade, soberano. Mateus e Marcos dizem que Jesus repetiu isso por 3 vezes. Devemos entender a insistência de Jesus, não como alguém que deseja livrar-se dessa hora, mas como alguém que disse por 3 vezes, não se faça a minha vontade, e sim a tua. E o terceiro é o pedido. Passa de mim este cálice. No Antigo Testamento, a palavra cálice se refere à imposição de punição relacionada à ira. Então, o cálice que Jesus beberia era o da ira de Deus sobre o pecado dos homens. E o quarto é a submissão. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Jesus estava tão convicto de que o Pai poderia livrá-lo, quanto de que a sua vontade deveria ser cumprida. A vontade de Deus tem preferência sobre a nossa. Trata-se de uma rendição a Deus. E o quarto ponto, aqui, outra lição, é o conforto da oração. Quando diz no versículo 43, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Um anjo fora enviado do céu para confortar Jesus. A presença de anjo para confortá-lo sugeria que a vontade do Pai para que o Filho se entregasse estava confirmada no céu. Ele estava em agonia, sua tristeza era de morte, sua luta era extenuante. Versículo 44, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Somente Lucas ele vai acrescentar esse detalhe da hematidrose, que é um fenômeno físico de transpiração de sangue misturado com suor, quando uma pessoa está debaixo de grande aflição. Somente o consolo divino poderia ajudá-lo naquele momento. Então Jesus ele levantou-se da oração e foi ao encontro dos discípulos, mas encontrou dormindo de tristeza. Ele dizia, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Então a lição principal é repetida, a oração é a arma poderosa para vencermos a tentação. Então, que você fique com essa palavra nesse dia, que a Espírito Santo de Deus fale mais no teu coração.